Hoje é sexta-feira e o Sesc Mato Grosso está chegando na sua casa. No programa de hoje vamos conhecer dois artistas mato-grossenses. Para começar, você fica com o Conterrâneos e a história da artesã Cleonice Bonzilar. Confira! Eu aprendi a produzir artesanato com a minha avó, né? Primeiro eu comecei a fazer os brincos, né? Aí depois eu comecei a fazer os cestos de pé, de alcinha, quadrado, de roupa, né? E aí aprendi o resto com a minha mãe, fazer abanador, né? E aí os colares eu aprendi sozinha, né? Aprendi sozinha, aí eu conhecia as sementes, meu pai levava eu para caçar semente, né? Aí eu conheci várias sementes do mato, que eu achava muito bonita, as duas cores, né? Tipo olho de cabra, que eles falam atento, muito bonita. A saboneteira também, que é muito bonita, grandona, né? Buriti. E aí eu fui criando minhas novidades, né? E aí como eu vim para Cuiabá, né? Para estudar, e aqui não tinha como sobreviver no serviço e estudar, eu comecei a fazer artesanato, né? Então já faz 38 anos mais ou menos que eu faço artesanato. Meu nome é Cleonice Bonzilar, né? Sou índia umutina, mas já moro aqui em Cuiabá. E desde os meus 12 anos eu já faço artesanato, né? Aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó. E aí o resto eu aprendi pela minha cabeça mesmo. Então, eu primeiro aprendi a fazer os brincos de semente, né? Aí eu aprendi a fazer os cestos de pé, de alça, cesto quadrado, cesto de roupa. E aí depois eu aprendi a fazer os colares. Bom, desde pequenininho a gente já aprende, né, fazer, porque os nossos pais, os nossos avós já faz tudo isso para sobreviver mesmo, né? E aí a gente sentava e aprendia, né? Tipo, só de olhar mesmo nós aprendia tudo, né? E aí, como eu vim morar para cá, mas a minha mãe tava sempre, nós temos contato, né? E aí, tipo, quando eu conseguia algum pedido, o pessoal achava bonito meus colares, né? Aí eles pediam, né? E aí eu pedia para ela mandar para mim as sementes. E aí eu tratava, eu furava, né? Então acontecia isso. Mas, infelizmente, eu perdi minha mãe, né? E aí, a maioria das sementes agora são compradas mesmo. O processo, porque eu mesmo, como sou uma artesã, porque eu falo assim, a artesã, ela tem que achar seu trabalho bonito, ela tem que fazer, não é outras pessoas que tem que achar, ela que tem que se achar bonito, os seus artesãos. E quando eu acho que a semente não está bem, eu vernizo elas, né? Eu pinto elas as cores que eu quero, eu vernizo, tipo, o fio encerado, quando eu vejo que tem muita cera, eu cozinho ela para soltar um pouco da cera, né? Para ficar mais trabalhosa, assim, mais bonito, né? Não aquele pregado, mas aquela coisa bem solta, bem bonita mesmo, dá o brilho, né? Então, é o que eu faço, né? Tipo, os colares, né, eu desmancho alguns que eu acho que não tá bonito, que eu comprei ele, mas não acho que ele tá bonito, eu faço do modo que eu gosto, né, que eu acho que é a minha cara. O fio encerado que eu falo é esse fio preto, né, que a gente compra, né, aí eu cozinho, tipo, esse aqui já tá cozinhado, tá bem molinho, né, e aí eu cozinho tudo ele e vou trabalhando. Aí esse aqui é o tucumã, né, o coco, né, que eu trabalho, que é esses colares ali, né? E esses aqui são as sementes de açaí, né, que eu vernizei, né? Ele veio pintado, mas eu achei ele um pouco apagado e vernizei ele. Então deu esse brilho, né, para ficar bem bonito. Então esses são os materiais que eu mais ocupo, que é o fio encerado, porque eu trabalhava com tucum bastante, né? Mas como eu tô falando, depois que eu perdi minha mãe, não tem como eu ir direto para a aldeia para buscar o tucum, que é a seda do buriti, né, que a gente tira tudinho e vira uma seda, né, para costurar as coisas, tudinho. Eu trabalhava com ele, só que agora eu estou trabalhando mais com
o fio encerado mesmo. Agora, como eu tô falando, eu tive de mudar o meu trabalho, né? Então, aí eu tive, em vez de ser com o tucum, eu uso o fio encerado, eu faço macramê agora nele, né? E aí a maioria deles são com macramê, enroladinho, né? E aí quando eu vejo que não tem como fazer, senão vai ficar muito igual, aí eu coloco a alcinha com semente de leucena, que são esses aqui, né? Você vê que esses aqui não tem o macramê, esses aqui tem semente de leucena. É essa pequenininha aqui, ó. Essa aqui é a semente que a gente acha na universidade, né? Então a maioria dos meus colares são com ela, detalhe com ela. O meu trabalho mais é açaí, como eu falo para as pessoas. O meu colar tem pessoas que compram 10 anos, tem o colar, não estraga. Por quê? Porque eu faço um processo nele, né? Antes de me montar ele, eu cuido dele bastante. Pode ser uma semente delicada, mas eu sempre estou cuidando dele ali, tudinho. Então, tem pessoas que elogiam muito meus colares, porque tem muito tempo com elas. Então, a primeira vez que eu fiz esses colares mais cheios, que são esses aqui, né? Esses colares aqui, eu vi numa vitrine, só que ela era de miçanga, né? Eu achei muito bonito. E aí eu comecei a fazer. E aí a partir daí eu comecei a ver os colares na vitrine de miçanga, de pedras, né? E aí eu fui fazendo de semente, fui mudando as sementes, fui colocando coco, fui colocando leucena, fui colocando o olho de cabra, que eu tento, né? Para ficar mais diferente. Esse aqui é casco de tatu. Esse é a costa do casco de tatu, né? Que a gente faz, né? Que nós não matamos o tatu não, foi o pessoal que taca fogo no canavial, né? Para fazer açúcar e eles morrem, tá? E aí a gente aproveita, né? Mas a gente não mata não. Então esse é casco de tatu. Desde as sementes, as palhas, como que eu falo? As raízes dele. Tudinho, esse pozinho dele, tudinho pode produzir colares. Pode produzir apanhador de sonho também, que eu faço também apanhador de sonhos. Dá para ocupar tudo. O buriti, quando eu vou colher ele, a gente não colhe o último, né? O último dele, porque se colher o último ele morre. Você tem que começar por baixo, cortar só os de baixo, como se você fosse podar, mas no lugar certinho. Não pode passar nem para cá, porque para cá ele estraga e para lá ele morre. Tem que ser certinho, para quando ele envelhecer, ele mesmo abre e cai, né? Porque ele vai demorar a cair porque ele já não tem mais o peso. Mas nós não estragamos nada da natureza. As sementes são todas caídas para colher, né? Além de ajudar não só eu, mas a minha família, né? Que nós sobrevivemos do artesanato, né? Lá na aldeia, tudinho, a minha irmã, a minha sobrinha, né? Todos sobrevivemos de artesanato, né? Então não é assim tipo, é Cleonice que está vendendo. Não, não é a Cleonice que está vendendo. É uma associação de família. Eu não falo estranho, mas sim família. E somos uma associação em família que trabalhamos juntos. Desde criança, de 5 anos, a senhora de 70 anos, que era minha mãe, né? Trabalhamos nisso. Então, como eu estou falando, né? Esse colar aqui, né? Eu gosto de trabalhar, né? Com 2 agulhas. Tem gente que não trabalha com agulha, né? Mas eu gosto de trabalhar com agulha, né? E aí dá um nozinho nele, né? Joga ele até no final, dá o nozinho, né? Esse colar aqui, ele vai ser esse aqui. Esse aqui, né? Esse colar vai ser esse aqui, né? Então, eu continuo, né? Sempre na mesma direção, né? Que ele tem a frente e a costa, né? Então, tem que ser pela frente, para que ele pega só um. Ó, esse aqui eu consigo fazer, esse aqui por dia eu consigo fazer 15 colares se eu sentar o dia inteiro e amarrar. Só que o problema é que a gente não aguenta, porque depende de você puxar o braço, isso aqui começa a doer. Então aí você tem que parar, né? Você tem que parar
Mas é uma coisa bem fácil para aprender, para dar curso, né? Isso aqui qualquer uma das crianças sabe fazer. A minha netinha sabe fazer muito esses colares. A minha netinha faz todos esses colares aí. Tá? Eu agradeço muito por sempre estarem me convidando. Sinal que meu trabalho é bem feito, bem trabalhado, né? Obrigada. Você sabia que pode encontrar peças produzidas pela Cleonice e de vários outros artesãos no Espaço do Artesanato do Sesc Mato Grosso? Isso mesmo, o espaço funciona de terça a sábado, das 14 às 21 horas, no Sesc Arsenal. Nós vamos agora para o intervalo comercial, mas não saia daí porque já já tem música para você. Voltamos e, conforme prometido, nesse bloco vamos conhecer a trajetória e, é claro, prestigiar as belas canções do cantor e compositor Zé Gustavo. Meu nome é Zé Gustavo e eu estou no Trajetória. Eu comecei frequentando roda de samba. Minha formação musical é muito de rua, né? Eu comecei como frequentador e não pensava inicialmente em cantar, em tocar. Eu não estudei instrumento, né? E comecei a frequentar muito roda de samba e ficou uma coisa muito visceral, eu acho, nessa minha formação musical, essa frequência de roda de samba, da ideia de um fazer coletivo. E isso me impregnou, isso acabou dominando o que eu viria a fazer. E até que por volta dos 30 anos, eu resolvi que eu tinha que sair do armário, né? Estava guardado o que eu tinha, estava guardado o que eu tinha aprendido naquele tempo, né? Eu tive uma sorte tremenda de pegar algumas rodas de samba com uma estrutura que hoje a gente não encontra, né? Uma estrutura de um fazer até na terra, digamos assim. Né? Eu frequentava a família Santa Clara, um lugar que era um lugar herdeiro da história do Quilombo dos Palmares, né? Da escola de samba, Quilombo dos Palmares, do Candeia, né? Do Aniceto. Então, foi com essa galera que eu aprendi alguns fundamentos. Aprendi pouca coisa. Mas essa pouca coisa eu tentei transformar em algo que eu pudesse apresentar para um público mais amplo, né? E, junto com isso, com essa formação base do samba, eu fui também aprendendo outros ritmos do Brasil, da América Latina também, né, que me seduzem. E no meu processo de composição, que começou primeiro, comecei a compor antes de ir para a rua cantar, e no meu processo de composição isso acaba aparecendo, e essa troca também com outros estilos do que eu chamaria de uma música regional do mundo, né? Das várias vertentes de uma música regional, das suas potências, e que eu tento trabalhar isso na composição também. O meu caso com a palavra é um caso muito antigo e que vai perpassar meu trabalho com a música, né? E sempre tentando respeitar o que a literatura tem, que a música não tem, né? Na verdade, o que ambas têm de particular. Eu acho que as linguagens artísticas, elas se conversam, mas elas têm propriedades próprias, e isso precisa ser sempre respeitado, né, por quem vai fazer o trabalho com as artes. E no caso da palavra, a palavra fica ali sempre nos dois campos, né, joga nos dois campos. Mas, por exemplo, no caso da música, eu tenho a impressão que a melodia preside, né? A melodia ela preside. Você pode ter uma letra maravilhosa com uma melodia fraca, aquela música não vai prosperar de jeito nenhum. E você pode ter o caso de músicas muito boas, com letras que fora daquele contexto não funcionariam, e que com aquela música, pela força daquela potência daquela melodia, aquilo ali funciona e ganha outro contexto. Ou seja, a canção é uma linguagem dupla, né? Uma linguagem ambivalente ali de letra e melodia. Enquanto que no caso da literatura, a palavra tem uma força ali de trabalho só, né? De trabalho solitário.
Então, a literatura é um trabalho muito mais solitário. E eu acho que algumas referências do trabalho com a literatura eu acabo levando para a música, no sentido de, por exemplo, fazer colocar a letra em composições que me passam, né, em melodias que me passam. Eu gosto de fazer isso, mas é um trabalho, por exemplo, diferente do trabalho com a composição literária, porque eu trabalho com verso livre, então para mim não é nada parecido assim, né? Criar uma letra para uma música e criar um poema. Para mim são coisas de fato diferentes, né? O que eu acho que fica de interseção é uma preocupação com a palavra. A preocupação com a palavra está presente quando eu faço canção e, evidentemente, quando eu faço literatura. Sangre de Mi Sangre é uma composição que eu fiz com Marcelo Bizarro. Eu estava com uma melodia há algum tempo do Bizarro para colocar letra, e acabou que essa letra surgiu, não foi à toa, creio, durante a pandemia. E a gente vai fazer, então, Sangre de Mi Sangre, que não deixa também de ser uma homenagem ao Victor Hara, que é um compositor que a gente gosta bastante. Augusto Kreber, obrigado, meu amigo, vamos junto. Portas encerrando, ruas tão desertas, corpos em profusão, nus estamos todos ao léu. Fossas se abrindo, vias tão incertas, risos em contenção, sós andamos tortos sem céu. Como se dará, então, cada passo ou traço, tudo em vão? Caos que se trafegue, não, todo laço um frasco rumo ao chão. Sangre de mi sangre, alma de mi alma, la sonrisa de Victor Hara, sons que nos ajudam a seguir. Vamos adelante, lucha que nos une al abraço de cada hermano, luz em cada canto a um porvir. Como se fará, então, cada fogo um rogo de canhão, voz que se liberte, não, todo braço afago em solidão. Como cantador, eu nem costumo dizer que eu sou cantor, eu sou cantador. Como cantador, eu estou para o campo do sambista, né? Como criador, como compositor, eu já estou olhando mais abertamente. Talvez eu tenha até um certo pudor de fazer samba, né? Eu acho que eu tenho uma devoção ao fazer samba à tradição muito maior. E aí, quando eu vou criar, isso às vezes aparece com mais força, né? Então, quando eu vou criar samba, eu vou querer fazer, por exemplo, o samba de terreiro como costuma ser feito, né? Então, eu acho que eu tentei, como compositor, alargar um pouco, porque eu acho que a composição de samba ela tem uma estrada, assim, né? Um sedimento muito forte, né? Então, se você quiser dar a sua linguagem, você vai suar bastante, assim, né? E ainda mais quando você está muito ligado emocionalmente, afetivamente a esse sedimento.
Então, eu costumo me permitir criar outros gêneros. Então, na composição, eu não me definiria propriamente como sambista, não. Esse disco que tá para sair, né, que a Kel Santos está gravando, cantora baiana, produção do Daniel de la Vusca, lá do Rio, né, uma tríade aí, Rio, Bahia e Mato Grosso, né, esse disco. E acaba que são 12 composições, 3 são sambas. Percentualmente é uma quantidade interessante, mas não domina o disco todo. Muita gente do Rio, quando sabe do disco, pensa que o disco é só de samba, né? Porque me vê muito mais como sambista. Mas é um disco muito mais do compositor, Zé, que tenta olhar para essas transas entre a música regional autêntica de todo mundo. E eu não me vejo propriamente como esse intérprete. Na música eu me vejo muito mais como um cantador de rua, ou como um compositor, né? Embora eu gosto muito dessa coisa do compositor registrar sua própria voz, eu gosto do trabalho dos compositores que cantam, né? Tipo, historicamente, seu Jair do Cavaquinho, Wilson Moreira, o Ney Lopes mesmo. Eu gosto bastante dessa coisa do compositor que canta. Porém, eu queria, como eu estava mostrando um trabalho de composição muito mais largo, digamos assim, não era um trabalho de composição ligado à minha trajetória de cantador, eu acho que ficava muito melhor essa interpretação ser feita por uma outra pessoa, né? Acho que destaca todo mundo, na verdade. Destaca o arranjador e o produtor musical, que é o de la Vusca, destaca a Kel como que é uma excelente cantora, né, e com um timbre baiano-carioca ali misturado, e destaca minhas composições. Eu acho que é uma soma, é um trabalho como eu aprendi, que deve ser feito, um trabalho coletivo. É um desafio, acho que há uma precariedade evidente que não dá para ser negada no trabalho artístico, né, produzido durante a pandemia, só que isso serve justamente de estímulo para os artistas tentarem criar, né, inclusive compor mais. Eu tenho visto os músicos voltados para isso, né, compor, gravar. E eu acho que é isso, a gente tem que olhar para a realidade, não adianta a gente negar a realidade, né? Negacionismo está na moda e a gente não faz parte dele, não. A gente quer afirmar que existe a realidade e responder essa realidade da melhor maneira possível, com criatividade, com invenção das existências, como a gente sempre quer fazer. Vamos fazer, então, gente da cidade grande? Composição própria, uma embolada, que vai estar no disco da Kel Santos, chamado Raiz e Folha, o Cancioneiro de Zé Gustavo. Alarido acelerado, desabrigo incendiado, colorido atormentado, vejam que quanta zoeira, como se o mundo já tivesse ido embora e gente fora de hora ainda quisesse embarquecer. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Vejam quanta formiguinha atravessando tanta esquina, indo desorientada, sempre atrás de não sei quê. Quanto olhar regalado, esbugalhado, com jeito desfogueado, tanta coisa pra fazer. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Alarido acelerado, desabrigo incendiado, colorido atormentado, vejam que quanta zoeira. Como se o mundo já tivesse ido embora e gente fora de hora ainda quisesse embarquecer. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Se o mundo tivesse ido,
ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. A cidade encolheu, o povo que cresceu. A cidade encolheu, o povo que cresceu. A cidade encolheu. Tá brabo, seu moço. Eu me vejo como um cabra que arrisca, né, um artista jogador. Acho que eu sou um artista jogador que tenta trafegar aí pelas artes, passar o seu recado, né, passar aquilo que tem a dizer. Eu acho que só vale a pena a gente fazer arte se a gente tiver o que dizer. O SESC é um ambiente de apoio, né, de congregação, né, da sociedade com os artistas. Eu acho que a gente precisava de ter mais iniciativas como essa grande rede que é o SESC, porque o artista precisa se alimentar, o artista precisa, né, expor seu trabalho, né? Então é fundamental que haja esse ambiente de acolhimento da classe artística. E você, gosta de música boa? Eu aposto que sim. Então confira em nossas redes sociais a programação do Música ao Vivo que rola aqui no Sesc Arsenal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!